Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula Paraná, aula de Geografia para o 7º ano. Eu sou a professora Társila Dominoni e nós vamos hoje falar sobre as políticas regionais. Então, as políticas regionais brasileiras é o tema da nossa aula, certo? Então, qual que é o objetivo dessa aula? Compreender essas políticas regionais e qual é a sua funcionalidade, para que ela serve. Então veja, se nós temos o território brasileiro, aí, um território muito extenso, muito grande, com grande diversidade aí, econômica, social, industrial, ambiental. Então todas essas diversidades aí, nós temos que pensar sobre elas, Então nós temos regiões que são bem ricas, regiões que são menos ricas, um pouco menos ricas, e toda essa diversidade, ela é pensada para as políticas regionais. Então, para quê? Para diminuir as desigualdades que nós temos dentro do território. Tentar diminuir essas desigualdades. Como que a gente tenta diminuir essas desigualdades? Através de políticas regionais, políticas específicas para cada região, que aí vai atender ali as necessidades, certo? Então vamos lá. Então, o que é uma política regional? São planos, projetos de desenvolvimento regional que abordam dimensões sociais, econômicas, ambientais, políticas e espaciais para diminuir as desigualdades. Então, se nós temos o nosso território aí bem grande, bem diverso, com várias diferenças entre ele, nós temos também grande desigualdade entre essas regiões, Desigualdades, que tipo de desigualdades? Todo tipo de desigualdade. Então, desigualdade de acesso à informação, desigualdade de acesso à educação, dificuldade de acesso a bens, produtos, serviços, deslocamento. Então, nós temos essas desigualdades sociais que nós chamamos, que elas então são trabalhadas dentro desses planos, dessas políticas regionais, certo? Então, quem que faz essa política? Da onde que sai essa ideia para as políticas regionais? Então, lá, quem é responsável pelo desenvolvimento da política regional do Brasil? Então, segundo o decreto 9.810 de 2009, fala que é responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, o Ministério do Desenvolvimento Regional é um órgão federativo que cuida dessas políticas regionais. Como que ele cuida dessas políticas regionais? Então, ele tem as suas agências regionais, que trabalham especificamente para cada região, de acordo com as dificuldades que elas têm e de acordo com as necessidades que ela tem. Ali, então, são desenvolvidas ações para sanar essas dificuldades, tentar sanar essas dificuldades. Então, o artigo 1º deste decreto diz o seguinte: fica instituída a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, PNDR, cuja finalidade é reduzir as desigualdades econômicas e sociais, intra- e interregionais, por meio da criação de oportunidades de desenvolvimento, que resultem em crescimento econômico, geração de renda e melhoria da qualidade de vida da população. Então, resumindo, as políticas regionais, elas têm como objetivo principal melhorar a qualidade de vida da população, diminuindo as desigualdades regionais. Então, aqui vocês podem perceber um mapa que fala sobre as APLs, que são os arranjos produtivos locais. Então, o que são esses arranjos produtivos locais? É uma organização dentro das regiões ali, de acordo com os produtores locais. Então, é uma rede de serviços, uma rede de atividades de acordo com as especialidades de cada região. Então, é eu fortalecer essas economias, a partir da realidade deles. Isso são os arranjos produtivos locais. Então, você percebe aqui no mapa que nós temos aí esses arranjos produtivos locais em várias regiões do Brasil. Então, são redes de arranjos produtivos locais associadas a cadeias produtivas estratégicas, capazes de promover a inclusão produtiva e o desenvolvimento sustentável da região. Porque o desenvolvimento, ele tem que atender a todos, E ele não pode atender a necessidade momentânea, ele tem que atender uma necessidade
constante, né? Tem que atender aquelas necessidades de forma que a população sempre consiga ali se desenvolver, não pode ser só para um momento, por isso que ele é sustentável. Então aqui mais uma vez, né, é um exemplo de arranjo produtivo local. Então qual que é a forma com que eles trabalham, quais são os critérios que eles utilizam para desenvolver essas regiões. Então os critérios estão aqui, ó, inovação, competitividade, lucratividade e diferenciação. E aí como que eles funcionam, esses arranjos locais? Eles funcionam como uma forma de articular as pessoas interessadas nesse desenvolvimento. Quem que se interessa pelo desenvolvimento? As pessoas que moram na região, as pessoas que dependem, né, das atividades econômicas ali. Nós temos também o interesse público, nós temos também o interesse privado. Então, são vários atores sociais que participam desse desenvolvimento dos arranjos locais, certo? Vocês têm aqui um exemplo, né? Os fornecedores, associações e cooperativas, poder público, instituições de ensino e pesquisa, produtores. Então, são várias pessoas que são interessadas no desenvolvimento da região, para a melhoria da qualidade de vida daquelas pessoas, certo? Então agora eu vou deixar uma atividade com vocês para ver se vocês conseguiram compreender esse primeiro momento aí de conceituação de políticas regionais. Então vou ler com vocês as perguntas. Número 1. Quem é responsável pela política regional no Brasil? Número 2. Quais são os princípios norteadores da Política Nacional de Desenvolvimento Regional? Número 3. Quais são os instrumentos para efetivar a Política Nacional de Desenvolvimento Regional? E número 4. Quais são as vantagens da criação das agências nacionais para o desenvolvimento regional? Então agora você tem um tempo para responder.
E aí, pessoal, conseguiram anotar as perguntas e achar as respostas de acordo com o que nós comentamos ao longo deste primeiro tempo de aula? Vamos verificar então. Quem é o responsável pela política regional no Brasil? Se você colocou que é o Ministério do Desenvolvimento Regional, está certo. Lembra que nós falamos, ele é um ente federativo responsável por trabalhar, por propor essas políticas de desenvolvimento regional, certo? Número 2. Quais são os princípios norteadores da Política Nacional de Desenvolvimento Regional? Como assim princípios norteadores? Quando eu falo em princípios norteadores, eu estou pensando no o que me dá um direcionamento, qual que é a intenção, né? O que eu quero com esse desenvolvimento regional. E aí, se você colocou algo parecido com reduzir as desigualdades econômicas, sociais, geração de renda, melhoria da qualidade de vida da população, aí você acertou. Por quê? Porque os princípios norteadores das políticas públicas são princípios que geram o quê? Objetivos, né? Então, qual que é o objetivo da política de desenvolvimento regional? Melhorar a qualidade de vida da população. Através do que eu vou melhorar essa qualidade de vida da população? Dando acesso a ela à economia, à saúde, ao trabalho, à educação, melhorando essas condições, certo? Então, vamos lá. 3. Quais são os instrumentos para efetivar essa política nacional de desenvolvimento regional? Se você colocou agências nacionais, está certo. Aí você fala, mas como assim instrumentos, né? Eu entendi o que é desenvolvimento regional, eu entendi que é o Ministério de Desenvolvimento Regional quem faz, eu entendi que o objetivo e os princípios dele é para melhorar a qualidade de vida, mas e aí quais são os instrumentos? Ou seja, como que o Ministério faz essas ações, né? Então, ele faz essas ações através das agências nacionais, correto? Então, quais são essas agências nacionais? Nós vamos ver ao longo da aula. Número 4. Quais as vantagens da criação das agências nacionais para o desenvolvimento regional? Então, as agências regionais, elas foram criadas para trabalhar em cada região especificamente, certo? Então, lá na região específica, ela vai compreender a dinâmica daquele local, ele vai compreender os arranjos que ali existem e vai propor melhorias para esses arranjos, certo? E aí é o que nós chamamos de arranjos produtivos locais. Lembra que eu falei que é uma articulação, né, entre todos os interesses, todos os envolvidos, os atores do processo aí para o desenvolvimento. Então, continuando lá, uma dessas agências é a Codevasf, que é o quê? A Coordenação de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Vocês têm aqui no mapa, aonde que ela trabalha, né? Qual que é a região que ela atua. Então, a Codevasf, ela tem ações relacionadas principalmente ao desenvolvimento da agricultura irrigada, revitalização de bacias hidrográficas, estruturação de atividades produtivas e oferta de água para a garantia da segurança hídrica. Então, se você perceber, a Codevasf é uma agência nacional que atua no desenvolvimento no Vale do São Francisco. Ali é uma região de semiárido. Então, as pessoas ali sofrem, né, com a questão da água. Então, e a água nós sabemos que ela é essencial para várias atividades, certo? Então, o que acontece? A Codevasf, ela atua propondo atividades ali e também desenvolvendo atividades. Então, ela atrai investimentos para a região, revitaliza, né? Foi revitalizado ali o Vale do Rio São Francisco e propõe uma atividade de irrigação. Então, essa região aqui, aonde a Codevasf atua, já consegue então ter uma grande produção de arroz. Então, é uma atividade econômica que beneficia a população ali. Então, melhora a qualidade de vida. Por quê? Porque eles conseguem ter aí uma atividade econômica, uma diversificação da sua economia, certo? Outra agência que também trabalha ali na região do semiárido, ali da região do Nordeste, é a DENOX. É o Departamento Nacional de
obras contra as secas. Então, uma região ali que tem grandes períodos de estiagem, de seca, né? Então, ele propõe atividades ali para que as pessoas que sofrem com essa seca possam ter condições de melhorar a sua sobrevivência no local. Mas como que ela faz isso? Ela desenvolve arranjos locais produtivos com atividades econômicas diversificadas, certo? Então, além disso, ela utiliza a questão da infraestrutura, né? Então, ela trabalha o desenvolvimento da infraestrutura local. Então, vamos ver lá. Promove adequada convivência com a seca, infraestrutura, aproveitamento e gestão integrada dos recursos hídricos, né? Então, ali existe a criação, por exemplo, de açudes, né? Então, foram criados 326 açudes nessa região com a ação da Denox, né? Por quê? Porque eles precisam da água ali para as atividades econômicas, porque é uma região que sofre com a seca. Então, essa questão do recurso hídrico é muito bem trabalhada ali, né? Como uma necessidade. E assim, eles acabam suprindo essa necessidade para tentar melhorar a qualidade de vida da população naquela região. O Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DENOX, ele já fez estradas, açudes, linhas de transmissão de energia, sistemas de abastecimento de água, a irrigação e a introdução e incremento de espécies piscícolas, oferecendo a esse homem outras opções alimentares. Então, além da piscicultura, tem também a criação de abelhas, que também nessa região é bem desenvolvida, é bem articulada. Veja que esse tipo de atividade, né, que nós falamos atividades do primeiro setor, piscícola, agrícola, aviária, todas essas atividades é para proporcionar os arranjos locais, é para proporcionar que a população ali tenha um desenvolvimento econômico, tenha uma renda, certo? Então, agora você tem uma outra atividade. Vamos lá ler as perguntas. Número 1. Quais semelhanças podemos perceber sobre a área de atuação da Codevasf e do DENOX? Número 2. Quais as diferenças das atividades da Codevasf e do DENOX? Número 3. Quais atividades realizadas tanto pelo DENOX quanto pela Codevasf proporcionam o desenvolvimento da região semiárida do Nordeste? Então, agora você tem um tempo para responder, de acordo com o que nós conversamos aí sobre essas duas agências nacionais de desenvolvimento.
Então, pessoal, conseguiram anotar aí, responder as perguntas de acordo com o que nós conversamos aí ao longo da aula? Vamos verificar então. Número 1. Quais as semelhanças que podemos perceber sobre a área de atuação da Codevasf e do DENOX? Então, nós falamos dessas duas agências de desenvolvimento nacional e vimos que elas atuam na mesma área, né? Então, na região do Nordeste ali. Nós vimos que a Codevasf ela atua principalmente na região do Vale do São Francisco, do Rio São Francisco. E aí vimos que a DENOX ela trabalha bastante na região do semiárido ali também, na região Nordeste, certo? Então, as duas atuam na mesma área, né? Quais as diferenças das atividades da Codevasf e do DENOX? Então, se as duas atuam na mesma área, quais são as diferenças? Então, vamos ver. O DENOX construiu a infraestrutura hídrica, rodoviária e até aeroportuária do chamado Polígono das Secas, ou seja, o DENOX levou uma infraestrutura para aquela região. E a Codevasf? A Codevasf, por sua vez, foi responsável pelo uso econômico das águas do Rio São Francisco, de cujas barragens vem a energia que impulsiona a região. Lógico, eu preciso de infraestrutura e eu preciso de energia, né? Para que eu possa ali trabalhar atividades econômicas para melhorar a qualidade de vida daquela população. Então, vamos voltar lá nos mapas para dar uma olhadinha. Então, veja. A Codevasf, que trabalha no Vale do São Francisco, é importante o Rio São Francisco para essa região. É aqui no mapa essa área verde clarinha, né? Então, esse rio é muito importante para a região do Nordeste, né? Só que ele tem lá problemas, né, ambientais, ele tem problemas de seca. Então, essa região do rio aqui São Francisco foi uma região revitalizada, né? Ela passa ali pela região do semiárido, então foi uma região revitalizada, certo? Tem também aqui a bacia do rio Parnaíba, também muito importante. A Codevasf também atua ali na região do rio Parnaíba, certo? Mas a principal é na região aqui do Vale do São Francisco, para onde ela levou infraestrutura. E a DENOX aqui, vocês podem perceber que ela atua nessa parte laranja aqui, né? O Piauí, Ceará, Bahia, Minas Gerais, um pedaço de Minas Gerais apenas, Rio Grande do Norte, Parnaíba, Pernambuco. Então, é a região seca ali, a região do semiárido, certo? Então, percebam as delimitações nesses mapas aí das áreas de atuação dessas duas agências nacionais, ok? Então, continuando. Então, nós fizemos a 1, a 2 e a 3. Quais atividades realizadas tanto pelo DENOX quanto pela Codevasf proporcionam o desenvolvimento da região da semiárida do Nordeste? Então veja, quais foram as atividades? As principais atividades foram atividades de infraestrutura e atividades econômicas ligadas à agricultura, né? Atividades do setor primário ali, para poder articular ali arranjos produtivos locais, para que eles tenham assim uma atividade econômica, uma atividade para que eles possam sobreviver ao sertão ali, né? Uma região difícil de clima, de solo, então toda a infraestrutura era difícil lá, mas essas agências elas levaram a estrutura para lá para que elas se desenvolvessem, certo? E aqui nós temos os fundos de desenvolvimento. Então, além da DENOX e além da Codevasf, nós temos aí outras agências, né? Então, eu trouxe o mapa aqui para vocês perceberem aonde que essas agências atuam. Então, quais são essas agências? A SUDAM, por exemplo, é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Mas pega só a Amazônia? Não, pega o que nós chamamos de Amazônia Legal, né? Nós temos a SUDENE, que também é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, então pega todo o Nordeste. Então percebam que a região Nordeste ela tem a Codevasf, ela tem a DENOX e ela tem também a SUDENE, né? Então 3 agências nacionais que trabalham para o desenvolvimento daquela região. Nós temos a SUDECO, que é da região Centro-Oeste, e aí você pode ver que tem uma área comum da SUDAM e da SUDECO, que é aqui no Mato Grosso. Então, 2 agências também na mesma área, certo? E aí nós temos a área comum também entre a SUDAM e a SUDENE aqui, né? Então, vejam, o que são esses fundos de desenvolvimento? São fundos para o investimento, né, nas áreas
de desenvolvimento dessas regiões. Então, como assim investimento? Eu preciso de um investimento financeiro, né? Para que eu possa levar infraestrutura, para que eu possa capacitar as pessoas para o trabalho, para que eu possa levar informação e tecnologia, energia, para que elas possam, assim, dentro dos seus arranjos locais, se desenvolverem. Então, os fundos de desenvolvimento asseguram recursos para a realização de investimentos em infraestrutura e serviços públicos e empreendimentos produtivos com grandes capacidades germinativas de negócios e de atividades produtivas nas áreas da Sudan, da Sudeco e da Sudene. Então, esses fundos de investimento são captação de recursos, né? Captação de investimentos que são levados para essas regiões para, assim, melhorar a infraestrutura e o desenvolvimento de cada região. Então, a Sudan, que nós vimos ali, então ela atua aqui, né, na Amazônia Legal, que nós chamamos. Então, o que é a Sudan? A Sudan é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Qual que é o seu objetivo? Sua missão é promover o desenvolvimento inclusivo e sustentável da Amazônia, assegurando a erradicação da miséria e a redução das desigualdades sociais. Então, ela trabalha dentro da Amazônia Legal ali em várias frentes, né? Então, além da frente econômica, ela trabalha também na frente social. Como assim na frente social? Ela investe muito em capacitação profissional, né? Então, ela oferece cursos, ela oferece oficinas, ela cria espaços para o desenvolvimento da educação ali, para que as pessoas possam, assim, ter uma formação profissional. A Sudene, né? Então, a Sudene é a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Qual que é o objetivo da Sudene? Promover o desenvolvimento inclusivo e sustentável e a integração competitiva da base produtiva regional nas economias nacional e internacional. Então, ela pretende fortalecer vetores que promovam a sustentabilidade socioambiental. Aqui eu trouxe um exemplo, por exemplo, da palma forrageira. Ela é uma planta que é a Sudene, né? Ela promove a plantação dessa planta lá na região do Nordeste. Por quê? Porque essa planta ela tem peculiaridades que ajudam no desenvolvimento, por exemplo, do solo. É uma planta que ela consegue guardar a água, é uma planta que também ela auxilia na pecuária. Então, várias atividades econômicas podem ser aí trabalhadas e articuladas a partir da plantação da palma forrageira, né? Então, até trouxe aqui para vocês uma imagem para vocês entenderem aí por que dessa planta. Então, isso é uma das ações da Sudene no Nordeste. Então, além da questão da infraestrutura, além da questão econômica, tem também a questão de pesquisas científicas, né, que podem colaborar com o desenvolvimento da região, como é o caso dessa planta, a palma forrageira, né? A Sudeco ela atua no Centro-Oeste, né? Então é a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Qual que é o objetivo da Sudeco? É o manejo controlado e sustentável dos recursos naturais, estimular a obtenção de patentes e apoiar as iniciativas que visam a impedir que o patrimônio da biodiversidade seja pesquisado, apropriado e patenteado em detrimento dos interesses da região do país. Promover o desenvolvimento econômico, social e cultural, a proteção ambiental dos ecossistemas, em especial do Cerrado e do Pantanal, por meio da adoção de políticas diferenciadas para as sub-regiões. Então, veja, a Sudeco, ela atua não somente para o desenvolvimento regional da região ali do Centro-Oeste, mas ela atua também com a proteção sobre aquela região, sobre a biodiversidade daquela região. Então, quando eu falo aqui em patentes, ela está relacionada a pesquisas, né? Então, pesquisas científicas que são feitas ali naquele bioma, naquela biodiversidade, a Sudeco ela tem essa preocupação de que essas pesquisas elas venham a beneficiar a região, certo? Por isso, essa preocupação em proteger. E ainda existem dentro do Ministério Regional, além dessas agências,
a CBTU, que é a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, que tenta aí melhorar a malha desses trens urbanos dentro das grandes cidades, que seria aí os metrôs. O Conselho das Cidades, nós temos aí dentro da legislação, né, o Conselho das Cidades e os estatutos das cidades que trabalham a questão da urbanização e do planejamento urbano das cidades. E a Agência Nacional das Águas, né, que trabalha aí o desenvolvimento dentro dos recursos hídricos que nós temos no nosso país, certo? Vejam que essas agências que eu falei, a Codevasf, a Denox, a Sudan, Sudene, Sudeco, são agências que existem há muito tempo, né? Então não surgiram agora, neste momento. São agências que já existem há bastante tempo. Então, elas estão atuando nessas regiões para o desenvolvimento e para a melhor qualidade de vida das pessoas. Então, agora vocês têm uma atividade, eu vou ler com vocês as perguntas. 1. Em qual estado brasileiro agem tanto a Sudeco como a Sudan no desenvolvimento regional? 2. Qual o principal objetivo do Conselho das Cidades? 3. Qual agência tem especial preocupação com patentes e proteção ambiental dos ecossistemas regionais, em especial do Cerrado do Pantanal? 4. Por que a Sudene tem como um de seus projetos um incentivo ao cultivo da planta conhecida como palma forrageira? Então agora vocês têm uns minutinhos para responder.
E aí, pessoal, conseguiram então anotar as perguntas e colocar as respostas ali? Vamos verificar, ver se ficou parecido com as minhas? Então, número 1. Em qual estado brasileiro agem tanto a SUDECO como a SUDAM no desenvolvimento regional? Então, nós vimos no mapa lá que é no Mato Grosso, né? Isso pode acontecer. Nós vimos em outra situação que também a SUDENE, a Codevasc e a DENOC, né, atuam lá na região do Nordeste. Então, na região do Mato Grosso, nós temos a SUDECO e a SUDAM, que atuam ali para o desenvolvimento daquela região. Claro que cada uma delas com foco diferenciado, mas todas as duas com o objetivo principal de promover o desenvolvimento daquela região. 2. Qual o principal objetivo do Conselho das Cidades? Então, lembra que eu falei que o Conselho das Cidades ele trabalha sobre a questão da urbanização das cidades, né? Então, quando eu vou pensar em ampliar as cidades vão crescendo, né? Vão ampliando, as necessidades vão ampliando e eu preciso ordenar essas cidades. Então, quando eu falo nesse ordenamento, organizar as cidades, eu estou falando de urbanização. Então, o Conselho das Cidades ele atua nessa ideia, atua na ideia de ajudar no planejamento da urbanização das cidades. Certo? Então, vamos lá. Número 3. Qual agência tem especial preocupação com patentes e proteção ambiental dos ecossistemas regionais, em especial do Cerrado e do Pantanal? Nós vimos ali que a região é a SUDECO, né? Então, a agência é a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. 4. Por que a SUDENE tem como um de seus projetos o incentivo ao cultivo da planta conhecida como palma forrageira? Aí nós vimos que essa planta, né, ela tem alguns atributos importantes ali para poder ser trabalhada dentro do sertão nordestino ali, né? Nós falamos ali do polígono das secas, né? Então lembra lá que o polígono das secas é uma região muito castigada, porque ela não tem assim, a quantidade de chuvas anuais é muito pouco. Então eles têm muita dificuldade ali com acesso à água, né? Os rios ali são rios temporários que secam. Então, com muita pesquisa, né, com pesquisas científicas, descobriu-se aí a importância dessa planta, do cultivo dessa planta nessa região. Por quê? Porque ela tem atributos de resistência a estiagens prolongadas, podem fornecer energia, água e vitaminas, garantindo o suprimento de alimentos extremamente importantes para a manutenção dos rebanhos, evitando as frustrações na atividade pecuária nos períodos de seca. Então, ela é uma planta importante, né? Então, há um incentivo de plantar ela lá na região do polígono das secas, essa região ali que sofre muito com a falta de água, certo? Vamos lá, então. Mas e aí, na região sul nós não temos nada? No Paraná nós não temos nenhuma atividade para promover o desenvolvimento? Nós temos a Secretaria do Planejamento e Projetos Estruturantes. Então, ela divide ali o Paraná em 3 frentes de desenvolvimento. Quais são essas 3 frentes? A primeira frente é a região norte. O que eles querem com a região norte? Vamos ver. É o projeto do Parque Metropolitano do Tibagi, na região de Londrina, os contornos rodoviários de Maringá, Apucarana e Londrina, a criação de um ramal da ferrovia Norte-Sul, que passará próximo a Maringá, permitindo a ligação das demais cidades do eixo. Então, a Secretaria do Planejamento e Projetos Estruturantes na região norte, ela quer melhorar a ligação entre os municípios daquela região, para melhor, assim, desenvolver o fluxo entre as pessoas daquela região, entre os serviços, entre as atividades econômicas. No litoral, o litoral seria uma segunda frente de atuação dessa secretaria para o desenvolvimento. O que eles querem fazer lá? Então vamos lá. Aposta em obras de infraestrutura, tendo o Porto de Paranaguá como um dos grandes indutores de desenvolvimento, além de ações ligadas ao turismo. Então, no litoral, temos ali como um polo indutor seria Paranaguá, com o porto, né, onde tem ali várias atividades econômicas e serviços que são relacionados ao porto, mas também é necessária uma infraestrutura, né, não só para o porto, mas para toda a região do litoral ali, certo? E além disso, a atividade do turismo, né, melhorar ali os municípios do litoral para que eles possam receber mais turistas. E o Vale do Ivaí, 2 vertentes de desenvolvimento nessa região. No Vale do Ivaí, eles têm desenvolvido, né,
ações para incentivar a fruticultura e o turismo religioso e de aventura, com cerca de 100 cascatas catalogadas. Então, na região do Vale do Ivaí ali, então são duas frentes de desenvolvimento. Então, uma frente de fruticultura, né? Então a agricultura ali ligada a frutas, né? Produção de frutas e também o turismo. Por quê? Porque ali nós temos ali belas paisagens, nós temos ali várias cascatas e também o turismo religioso, ok? Então, no Paraná, nós também temos aí a ideia de desenvolvimento das regiões, melhorar as condições e a qualidade de vida dessas regiões, certo? Então, vamos revisar. Aqui quando nós falamos em políticas regionais, nós estamos falando em políticas para o desenvolvimento das regiões, de acordo com as suas particularidades e necessidades específicas. Qual que é a importância? Para melhorar a qualidade de vida da população e diminuir as desigualdades sociais dentro do Brasil, certo? Quais são os destaques? Nós temos agências aí como a Sudan, a Sudene, a Sudeco, a Denox, né? Todas elas aí estão dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional, que é responsável por toda essa política regional dentro do Brasil. Quais que são as similaridades entre elas? Então, as similaridades são as ações. Então, as ações são voltadas para a infraestrutura, atividade econômica e capacitação profissional. Então, essas três frentes são trabalhadas em todas elas. É óbvio que elas trabalham especificamente de acordo com a particularidade de cada região. E aí sim, elas podem trabalhar outras ações. Então, agora eu dei uma atividade de revisão que vocês podem anotar aí. Então, eu vou ler com vocês. Número 1, o que significa política regional? Número 2, quais são os fatores existentes para a criação de uma política de desenvolvimento regional? Número 3, como a Sudan desenvolve a região da Amazônia? Número 4, quais são as agências de desenvolvimento regional? E número 5, qual a importância das políticas de desenvolvimento regional para diminuir a desigualdade social? Então, anote aí essa atividade.
Então, pessoal, conseguiram anotar as atividades? Se não conseguiram, não tem problema. Vocês podem pegar essas atividades depois lá no Google Classroom, ok? E responder quando vocês tiverem aí um tempo em casa, certo? Então, muito obrigada. Até a próxima aula.